A Guerra de Independência não só paralisou a produção de algodão nas 13 colônias inglesas, como também dificultou a venda desse algodão das 13 colônias para a Inglaterra. Afinal, as duas regiões estão em guerra, que é a Guerra de Independência. A Inglaterra passou a comprar algodão do Maranhão, o que estimulou bastante a produção do algodão nessa região. A produção açucareira no Nordeste também contou com uma conjuntura internacional bastante favorável. Foi a Guerra de Independência do Haiti, onde escravos, mestiços, enfim, lutaram não só contra a escravidão, mas também em prol da independência política. Essa guerra, a Guerra de Independência do Haiti, também dificultou, paralisou a produção açucareira nas Antilhas, que era o grande concorrente do Brasil nessa época, de final do século XVIII. E isso aí vai agradar e muitos produtores aqui do Nordeste brasileiro que vão se sentir estimulados a produzir açúcar para o mercado internacional. Vamos falar agora sobre uma figura extremamente importante da história do Império Português, Marquês de Pombal. É a época pombalina, a era pombalina, que dura de 1750 até 1777. O Marquês de Pombal, também chamado de Sebastião José de Carvalho e Melo, era ministro do rei Dom José I. Pombal era o representante da lógica do despotismo esclarecido. O que é isso? O despotismo esclarecido nada mais é do que a aplicação do racionalismo, da ideia de razão, muito cara ao século XVIII, aplicação do racionalismo para gerar reformas no intuito de racionalizar, dinamizar a administração do Império Português. O objetivo disso é promover o desenvolvimento do Império diante do avanço do iluminismo e da crítica da burguesia ao antigo regime. Com esse objetivo, o Pombal gerou uma série de reformas importantes. Entre elas, uma nós já falamos, é a transferência da capital para o Rio de Janeiro. Lembra disso? Pombal transferiu do Salvador para o Rio de Janeiro em 1763 para melhor controlar o escoamento da produção, evitando saques e contrabandos. Está lembrado? Uma outra medida importante do Pombal é a derrama, criada pela primeira vez em 1762. Pombal viu que, a partir de 1760, a quantidade de quinto está diminuindo no Brasil. A quantidade de quinto que está indo para Portugal está diminuindo. Por quê? Justamente por causa do declínio da mineração a partir da década de 1760. E você sabe que o quinto, 20%, é o imposto proporcional. Só que Pombal queria 100 arrobas, aproximadamente 1,5 toneladas em quinto. 1,5 toneladas de ouro em quinto era o que Pombal queria, só que com o declínio da mineração nós não estávamos chegando às 100 arrobas. Qual foi a solução encontrada por Pombal? Criar uma cota fixa de 100 arrobas anuais. O quinto tinha que dar 100 arrobas. Mas, professor, no momento de declínio, o quinto só está dando 85. A diferença era cobrada através da derrama. Recapitulando, a derrama é a cobrança da diferença entre as 100 arrobas que Pombal queria e o que o quinto conseguiu. A derrama era cobrada de maneira extremamente violenta, com os dragões, as tropas portuguesas, invadindo casas, saqueando tudo que encontravam pela frente. Inclusive, a derrama é uma das causas da Inconfidência Mineira de 1789. Uma outra medida do Pombal é a criação de companhias de comércio, como a Companhia de Comércio do Grão-Pará e do Maranhão e de Pernambuco e Paraíba. Essas companhias de comércio tinham o objetivo de monopolizar o comércio na região. Com isso, Portugal garantia a elevação da exploração sobre essas regiões. Em 1759, o Pombal expulsou a Companhia de Jesus do Império Português. A Companhia de Jesus, um dos grandes agentes de colonização do Império Português. Portugal expulsou a Companhia de Jesus do Império. Na verdade, o Pombal disse que utilizou a Guerra Guaranítica como um argumento para expulsar os jesuítas. Na Guerra Guaranítica, não sei se vocês estão lembrados, mas na Guerra Guaranítica, Portugal enfrentou a Companhia de Jesus porque essa se recusava a se retirar da região dos Sete Povos, que era uma colônia fundada por jesuítas espanhóis, que com o Tratado de Madrid deveria passar para o Império Português. Por causa da Guerra Guaranítica, Portugal disse: jesuítas fora do Império Português. O que, na verdade, Pombal queria era eliminar a influência política dessa companhia dentro do Império. Mas espera lá, professor, eu sei que a Companhia de Jesus era responsável pelo ensino na colônia. Se eles foram expulsos, o que aconteceu com o ensino no Brasil? Adivinha? O ensino no Brasil, a partir de agora, passou a ser o ensino
laico, ou seja, controlado pelo Estado português e não mais por instituições religiosas. Isso é uma consequência da expulsão da Companhia de Jesus do Império Português. Bem, Pombal também acabou com o sistema de capitanias hereditárias no ano de 1759. O sistema de capitanias hereditárias, que na verdade já vinha em crise desde mesmo da sua criação, foi finalizado em 1759, ou seja, todo o Brasil passou a ser administrado não por donatários, não por particulares, mas diretamente pela coroa portuguesa. Pombal ainda deu estímulos à agromanufatura portuguesa e perseguiu elementos importantes da nobreza portuguesa. Porém, em 1777, com a morte do Dom José I, o Marquês de Pombal foi demitido do cargo após a ascensão da rainha Dona Maria I. O que não significa que as práticas pombalinas foram extintas em sua maioria, porque no Brasil as restrições mercantilistas impostas pelo Pombal continuam e ainda se ampliam. Se ampliam por causa do alvará de 1785. Nós já falamos sobre ele. Aquele alvará que proibia as atividades industriais e manufatureiras no Brasil. Agora vamos fazer uma breve análise sobre a literatura do ouro, sobre as recorrências da literatura referente ao século do ouro no Brasil. Vamos falar de um livro, um texto, Cartas Chilenas, do autor Tomás Antônio Gonzaga, membro daquela classe média que nós já falamos há pouco. No texto Cartas Chilenas, o Tomás Antônio Gonzaga se refere às atrocidades do fanfarrão Minésio, que na verdade foi um pseudônimo que ele utilizou para se referir ao governador das Minas Gerais. Vamos ao texto então? Agora, fanfarrão, agora falo contigo e só contigo. Por que causa ordenas que se faça uma cobrança tão rápida e tão forte contra aqueles que ao erário só devem tênues somas? Não tens contratadores que ao rei devem? De 1000 cruzados, centos e mais centos? Uma só quinta parte que estes dessem não matava do erário grande empenho? O pobre, porque é pobre, pague tudo. E o rico, porque é rico, vai pagando sem soldados à porta, com sossego. Entre as dicas de estudo, gostaria de destacar o título do Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, da editora Paz e Terra. Se possível, assista ao filme Chica da Silva, do diretor Cacá Diegues. A gente fica por aqui, nossa videoaula acabou, a gente se vê. Tchau! Na aula de hoje estudamos o século do ouro no Brasil. Falamos sobre a administração da economia aurífera. Na administração da economia aurífera, tivemos a criação de órgãos como a Intendência das Minas e o Distrito Diamantino, além da exploração tributária, da captação e do quinto. Vimos as consequências da mineração. Entre as consequências mais importantes da mineração, destacamos a expansão territorial, a elevação demográfica, além da transferência da capital para o Rio de Janeiro em 1763. E aprendemos sobre a era pombalina. Marquês de Pombal foi responsável por importantes medidas como a derrama, a expulsão da Companhia de Jesus, a transferência da capital para o Rio de Janeiro e a extinção do sistema de capitanias hereditárias no Brasil. Bons estudos! Olá, colega professor. Algumas dicas para facilitar o andamento da aula. Concentre-se em focos importantes como a busca de metais preciosos, a organização da administração da região das Minas Gerais. Não deixe de falar na questão dos impostos, que é muito importante. Ainda em relação à era pombalina, mostre sempre essa relação, né? Se por um lado é racionalização da administração do Império Português,
por outro lado, é a ampliação das restrições mercantilistas. O resto é com você. Boa aula.